saber qual é a explicação de Marcos 13:32. Se fala que só Deus sabe o dia da volta, mas Jesus também não é Deus? Como seria isso? Ele não sabia o dia da sua vinda? Professor Leandro Quadros, como que a gente explica Marcos 13:32 e também Mateus 24, quando Jesus disse que nem ele sabia o dia da sua vinda? Uma pergunta muito boa. Eu preparei, Tito, aí, entreguei nesse mês, a Novo Tempo já vou dar aqui um spoiler. Você vai dar um spoiler? Já vou dar um spoiler. Não, professor. Fevereiro do ano que vem, a Novo Tempo vai lançar um estudo bíblico não vou dizer de qual programa, mas vai ter uma lição que fala sobre esses textos difíceis, alguns deles, obviamente não todos, sobre Jesus. E um desses textos é Mateus 24:36, que apresenta esse mesmo, que é o mesmo texto aqui de Marcos, capítulo 13. Se Jesus é definitivamente Deus, de acordo com a Bíblia, como que ele diz aqui que a respeito daquele dia e hora da volta dele, nem ele sabe esse dia, nem os anjos, mas somente o Pai. Aqui que está o detalhe. Eu até explico nesse estudo, e já expliquei isso aqui no programa, nas minhas redes sociais também, que quando vamos ao texto bíblico, devemos recordar que existem pelo menos 2 tipos de textos sobre Jesus Cristo. E quando entendemos isto, não é difícil compreendermos e percebermos que não há uma contradição. João 1,14 fala que Jesus é o Verbo, a palavra criadora de Deus, o agente ativo da criação. Diz assim, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, esse texto mostra que Jesus Cristo, após a encarnação, obviamente tem dupla natureza. Ele é Deus, o Verbo eterno, pré-existente, Isaías 9,6, Pai da eternidade, Colossenses 2,9, nele habita toda a plenitude da divindade, só que esse Verbo se fez carne, ou seja, se tornou ser humano. O que isso significa? Que misteriosamente Deus mesclou a sua natureza divina com a natureza humana. Ele fez isso porque Deus ele não pode morrer. Então, para ele poder morrer pelos nossos pecados, ele teve que assumir uma natureza também humana. Então, Jesus é 100% Deus e 100% humano. Na sua humanidade, Cristo não perdeu a sua divindade, mas ele privou-se de usar seus atributos divinos em várias circunstâncias, especialmente em favor dele mesmo. Então, quando ele diz aqui que ele não sabe o dia e a hora da sua volta, ele está falando da sua natureza humana. Ali a onisciência dele estava limitada. Ele não poderia usá-la em benefício próprio. Então, quando ele encarna, seus atributos divinos são, diríamos assim, escondidos, para que ele possa viver como um ser humano e morrer pelos nossos pecados, sendo assim um sacrifício perfeito. Agora, Cristo, na sua divindade, quando ele volta para o céu, ele volta a usar os seus atributos, incluindo a onisciência. E qual texto que demonstra isso? Um dos textos que eu me recordo agora, Colossenses capítulo 2, verso 3. Vou ler para você esse texto e aí finalizamos esta breve resposta acerca deste assunto. Colossenses capítulo 2, verso 3, olha que interessante. Marcos 13, Mateus 24:36, falam então do primeiro grupo de textos, do Cristo encarnado. Esse texto fala do Cristo divino e encarnado, porém, do Cristo divino glorificado. Então tem esses 2 grupos de textos. E aí, o texto de Colossenses, falando do Cristo glorificado já, diz o seguinte. O próprio em Filipenses é Colossenses 2:3. Falando de Jesus, o verso diz assim: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Quando Paulo diz que em Cristo todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, Paulo está falando da onisciência dele. Tá? Então lembra, Marcos 13 fala do Cristo divino humano, do Cristo encarnado. Colossenses 2, do Cristo que é ainda divino humano, porém agora
glorificado. Então não é uma contradição. Simplesmente Marcos destaca a natureza humana de Jesus e Colossenses 2,3 destaca a divindade de Jesus Cristo. Por isso não vemos nenhum problema nesse texto que possa diminuir a divindade de Jesus.